Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Araújo aqui para falar com vocês mais uma vez sobre trading esportivo e hoje eu quero falar aí uma análise geral sobre o andamento do projeto PanTrading, tá? Por isso que eu tô sentado, por isso que eu tô com o notebook aqui, porque eu vou passar alguns números para vocês e a partir da análise desses números eu vou refletindo sobre algumas coisas e também vou responder algumas das perguntas mais frequentes que eu recebi ao longo desse projeto, dúvidas mais comuns aí dos usuários. Tá? Bom, o projeto PanTrading, se você não sabe o que é, tem outro vídeo aqui no canal explicando qual que é a base dessa estratégia, um vídeo meu aplicando ela na prática, tá? E também tem no Mercado das Apostas um tutorial completo da aplicação dessa estratégia e também os posts das 14 rodadas onde a gente até hoje aplicou essa estratégia PanTrading, tá? Selecionando aí os jogos pré-live e aplicando aí as entradas, às vezes logo que o jogo começar, às vezes antes do jogo e movimentando de acordo com os gols vão saindo, tá bom? Então até o momento a gente fez aí, como eu falei, 14 rodadas, a gente fez 220 entradas, 173 delas em jogos de favoritos, de times considerados favoritos e 47 em jogos de considerados super favoritos, tá? Das quais a gente acertou 130 nos favoritos, 43 a gente errou e a gente teve uma porcentagem de acerto nos favoritos de 75% e 70% nos jogos dos super favoritos, resultando aí num lucro total de 1.905%, que é praticamente 95% da banca, que é praticamente o dobro da nossa banca aí em 2 meses, tá? Se você olhar para o início do nosso projeto, onde eu sugeri que a gente entrasse com $400, ao longo desses 2 meses e meio mais ou menos, a gente teria aí $800, que corresponde ao dobro da nossa banca. Esse ganho, ele pode parecer um ganho muito pequeno, um ganho de $400 dá mil e poucos reais, 1.200, 1.300 reais, não é uma fortuna, mas a partir do momento que a gente consegue perceber que no projeto PanTrading a gente tem, quando a gente tem heads, eles são os heads pequenos, e quando a gente tem greens, eles são greens bem maiores, né, dada a constância e muito causada pela qualidade das nossas análises, a gente consegue ter uma confiança para a gente subir cada vez mais a banca e apostar cada quantia cada vez maiores, uma vez que se a gente tivesse aí uma banca de 100 mil, corresponde também ao fato que a gente conseguiria ter dobrado ela ao longo desse período, tá? Então quem iniciou com uma banca maior também dobrou a banca. Então, se a gente começou com um número pequeno, muitas vezes vai lá, mas $400 não é uma fortuna, mas o negócio é a porcentagem, 95% sobre a sua banca em 2 meses, é uma porcentagem excelente, com uma estratégia que acredito eu ser bastante segura, tá? Mas o fato da estratégia ela ser segura, ela de longe ela passa por ser uma estratégia infalível, e essa é outra qualidade do projeto PanTrading, que eu acredito que ele tenha também, que ele reflete muito bem tudo aquilo que eu penso sobre ser um apostador profissional, sobre aplicar os conceitos que fazem uma pessoa ser um apostador profissional, tá? É uma estratégia que ela não tem mágica nenhuma, ela é baseada em boas análises, se você sair enfiando ela em qualquer jogo, você vai ter prejuízo, é por isso que a gente não faz jogos de Copa, jogos eliminatórios, ela é uma estratégia para jogos de liga, tá? Porque tem todo o método de análise que eu criei para jogos de liga, então ela não se aplica em outros jogos, então além da estratégia já pré-definida, a gente tem, né, basicamente também a disciplina, né? Porque se a gente não tiver disciplina e quiser aplicar ela em todos os jogos, a gente não teria tido sucesso, tá bom? Além disso, a gestão de banca é muito importante porque, como a gente viu aí, teve domingo a gente teve um baita head no sábado e no domingo conseguia recuperar, então se você usar uma stake maior que a recomendada, o seu baque, tanto financeiro quanto psicológico, seria muito maior. Então o fato de a gente usar uma gestão de 5% com 2,5% dividido em cada entrada dá também uma segurança emocional muito grande. Vocês veem que eu tenho falado sempre nos 3 pilares que sustentam o apostador, né? Uma boa estratégia, a disciplina e a gestão de banca, e elas estão perfeitamente refletidas nesse projeto, tá? Outra coisa que a gente teve aqui, os favoritos, né, uma porcentagem de acerto de 75%, uma porcentagem muito boa. Essa planilha que eu estou lendo aqui no computador, ela vai estar disponível para você consultar, tem o link aqui embaixo, tá? Você vê aí o resultado de todas as rodadas. Algumas rodadas a gente teve uns greens ótimos, outros heads bem pequenos e outros os greens bem maiores, outros os greens pequenos, mas enfim, o importante é que os greens superem os heads e isso está acontecendo perfeitamente nesse projeto, muito por conta aí que eu acredito da qualidade das nossas análises, tá? Então, se você está pensando em ser um apostador profissional, tenha isso em mente, de você traçar uma estratégia pré-definida, de você ter disciplina e principalmente gestão de banca para poder aplicá-la corretamente, e você vai ver aí que você vai conseguir colher os frutos se você for realmente um bom apostador, um bom analisador de jogos, tá? Isso baseado nessa estratégia aqui, que é de jogos pré-live. Não tem nenhuma mágica, não tem nenhum método milagroso, não tem crescimento rápido. Vocês veem que o crescimento nosso ele é progressivo. Quantas vezes vocês me vêm fazendo esse sinalzinho aqui com a mão também, de como é que é o crescimento do apostador, ganha e perda, ganha e perda, ganha e perda, não tem
mágica, não tem como ser assim, dar um salto. Se você der um salto é porque você está arriscando muito, o seu risco com o retorno vai estar muito alto, então a chance de você quebrar também vai estar sempre mais perto, tá? Então eu gosto desse projeto, eu estou muito feliz de ter feito e eu recebi, cara, uma porrada de elogios. Eu estava aqui lendo todas as entradas que eu fiz, os comentários, e a quantidade de gente elogiando e agradecendo por estar mostrando essa estratégia é muito grande. Eu também fico feliz aí que vocês tenham curtido e está mostrando de certa forma o caminho aí para as pessoas que querem começar a ingressar a ter lucros aí nesse nosso ramo. E quando eu comecei esse projeto é sempre complicado a gente dar a cara a tapa, a nossa cara a tapa, a gente que tem um reconhecimento aí no ramo um pouco, eu faço a estratégia há bastante tempo e eu analiso esses jogos há bastante tempo, mas quando você tem que publicar as coisas que você tem que fazer para as pessoas e elas vão acreditar e vão seguir, muitas vezes até sem estudar os jogos por fora, elas vão seguir cegamente o que você está falando, é muita responsabilidade você passar essas dicas para as pessoas, né? Porque elas estão confiando em você, estão querendo resultado, estão se espelhando em você para poder buscar também um sucesso. Então é um projeto que quando eu comecei eu fiquei super nervoso, quando eu lancei o primeiro grupo eu fiquei super nervoso, mas uma coisa que eu também faço é confiar no meu trabalho, né? Então esses resultados também são reflexo de uma coisa que eu busquei ao longo do tempo, que dar resultado com base no que eu acredito, no que eu faço e no que eu tentei mostrar pra vocês aí. Não foi fácil, eu fico nervoso. Às vezes quando você vai colocar o seu dinheiro na roda é muito mais tranquilo do que quando você sabe que tem pessoas colocando o dinheiro delas também. Esse cuidado eu tive bastante nesse projeto e também dentro do que era postar. Todo dia que eu coloco uma pique lá, e que às vezes não dá certo, o pessoal xinga, mas eu nunca coloco uma pique pensando em errar, e eu nunca coloco uma pique, eu também não coloco meu dinheiro. Então saibam também que o meu também sempre está na reta quando eu estou compartilhando com vocês, e obrigado pela confiança também das pessoas que seguiram, tá bom? E agora eu vou falar aqui, responder sobre algumas perguntas e entrar aqui em alguns detalhes especificamente dentro do projeto, para sanar aí as dúvidas mais frequentes que eu tive e também tecer outras considerações, porque agora que a gente chegou praticamente na dobra da banca, é hora da gente dar novos passos aí, fazer alguns ajustes na estratégia. Essa análise que eu fiz foi muito por conta disso, para tentar buscar algumas movimentações que a gente pode fazer para tentar maximizar ainda mais os nossos ganhos, mas eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então o Gustavo perguntou aqui por que a gente entra com 10% da banca no time que fez o gol, né? A gente pega 10% do lucro e joga em lei contra ele. Se isso realmente potencializa o nosso lucro e que ele fez algumas simulações que geram centavos. Bom, eu acredito que esses 10% eles potencializam sim os nossos lucros, embora muitas vezes realmente os ganhos sejam pequenos. Quando a gente tem alguns ganhos que são maiores, e muitas vezes eles acontecem, provavelmente quando o favorito faz um gol no final do jogo, e aí a odd do lei vai ficar muito baixa, então você vai ter um retorno maior porque o gol foi no final, então ele está mais perto de ganhar o jogo, o seu retorno vai ser maior, e o lei, você vai ter um maior número para poder fazer o lei, e se bater você vai ter um retorno muito maior. No vídeo de exemplificação a gente tem isso, em um jogo que o lei poderia dar aí quase 80% da stake se batesse. Acabou não batendo, mas se batesse daria um lucro muito alto. Então eu acredito que sim, é um investimento pequeno para um retorno que muitas vezes pode ser grande, então a longo prazo esse investimento se sustenta, tá? Esse lei com 10% do lucro, ele funciona sim e potencializa os lucros sim, tá bom? O Odlaner perguntou como que a gente faz para colocar 10% do lucro quando a gente está apostando pela Betfair, que não permite que a gente aposte menos do que $4. No caso você tem que usar um software, cara, não tem jeito. Se o seu lei vai ser menor do que a responsabilidade mínima que a Betfair aceita, você tem que usar um software, porque o software te dá essa possibilidade de colocar a responsabilidade exata em 10% do lucro, mesmo que ela seja menor do que $4, ok? Então usa o software, tem aqui o link para o Traderline para você ajustar, e vai ser sempre melhor você fazer com software. Muitas vezes eu faço do site da Betfair, faço do celular, mas é bem mais tranquilo fazer do software porque te dá uma facilidade, uma mobilidade muito maior. É só no caso aqui, como no celular não tem como, e às vezes eu estou viajando, no meu Mac não tem instalado o Traderline, eu faço direto pelo site da Betfair, tá? Além disso, isso é outra qualidade desse projeto, que é você poder fazer ele de qualquer lugar, uma vez que você já fez as análises pré-jogo, e depois você vai fazer elas ao longo do fim de semana. Outra pergunta, que é do Rodrigo Generali, falando que no back favorito, se o jogo ficar 0 a 0 e a gente não toma nenhuma ação, a gente vai deixar o jogo rolando até tomar o head? Sim, a gente vai tomar um head, e qualquer estratégia que você tiver de trading, vez ou outra você vai tomar um head. Não tem estratégia que é infalível, já falei isso diversas vezes. O hedge ele faz parte da vida do trader, que a gente faz
é aceitar e partir para a próxima, né? Não tem como a gente eliminar o head. Eu vi alguns comentários de pessoas tentando maximizar, vou fazer lei no 0 a 0, etc. E não, isso não precisa, porque a partir do momento a quantidade de 0 a 0 é muito pequena que acontece em dadas análises que a gente já faz essa seleção tentando fugir do 0 a 0. É muita gente falando para fazer lei ao correct score no 0 a 0. Então isso eu não concordo, porque a gente já faz uma pré-análise baseada no fato de a gente não precisar, não contar muito com 0 a 0. Então vai ser raras as vezes que o jogo vai ficar 0 a 0. E aí você vai ter que aumentar muito mais a sua porcentagem de acerto para poder cobrir o investimento que você faz aí nesse correct score. Então eu não acho que é sustentável no longo prazo não, tá? Aceita o head, acontece, 50% da stake é a melhor das hipóteses, não é quando a gente toma 100%, tá? Isso vai acontecer, você vê aqui, uma a cada 4 a gente errava, né? E mesmo assim a gente conseguiu ter um lucro de dobrar a banca. Então o hedge ele faz parte, uma coisa que eu falo com vocês também, não tem que se abalar. A gente teve um fim de semana aí que a gente perdeu praticamente o sábado inteiro e recuperou tudo no domingo e segunda. A gente acertou todas as picks de domingo, todas as picks de segunda. E muita gente falou, eu não fiz o sábado, não fiz as picks do domingo porque sábado foi muito ruim. Outro insight que eu quero falar para vocês quando vocês montaram uma estratégia é acreditar na estratégia. Se você não acredita, ela não vai se desenvolver e dê tempo para ela poder funcionar também. Eu estou fazendo esse vídeo depois de 220 entradas, é um período de análise bom, finalmente, para poder conseguir ter efetivamente noção. Se você tem um fim de semana ruim, um fim de semana não, um dia ruim, e teve gente desesperada, ou porque você está fugindo desses pilares que eu falei, que é a gestão de banca e a disciplina, principalmente a gestão de banca, né? Porque se você se abalou demais, perdeu demais, é porque você apostou mais do que você deveria, porque no caso aí quando aconteceu isso, foi um head pequeno dentro da soma geral da nossa banca, né? Tanto é que ele foi facilmente recuperado no dia seguinte. Então essas oscilações são normais, a gente não vai ganhar sempre, qualquer que seja a estratégia, mas o importante é que ao longo prazo, ao longo de diversas entradas, a gente consiga analisar e ver que ela está funcionando, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu respondi. A questão do cash out, de fechar os jogos após os gols. Sim, a gente fecha porque a gente minimiza os riscos. E se vocês verem os resultados finais das partidas que a gente fez, a gente teve muitos greens e alguns greens altos em jogos que foram zebra. Ou seja, enquanto estava todo mundo reclamando que perdeu dinheiro no jogo, que o favorito não cumpriu, que o super favorito empatou, a gente conseguiu aí com a nossa estratégia lucrar, porque a gente precisa basicamente que ele sempre abra o gol, né? Abra marcando o gol, ou então que o jogo esteja 1 a 1 em algum momento, ou empatado em algum momento, na imensa maioria das vezes a gente vai ter lucro. Se o time marca primeiro, a gente sempre tem lucro. E se ele empata, se a gente tem um head mínimo, mas na maioria das vezes também vai dar um bom green, tá? Então a gente se protege bastante dessas zebras que acontecem no futebol. E isso entra um pouco também na questão do super favorito, tá? Que a gente vê aqui que o super favorito ele teve um retorno. Isso é uma conclusão muito interessante que eu tirei dessa análise dessa planilha. É que o retorno do super favorito ele foi 60% menor do que dos retornos dos favoritos. E isso me faz pensar que a estratégia ela não está sendo bem desenvolvida para os jogos dos super favoritos, tá? Eu fiquei pensando em um jeito de maximizar essas entradas dos super favoritos para a gente poder ter mais lucro com elas, porque dos 1.900% que a gente teve, mais de 1.600 foram dos favoritos e só na faixa de 250, 300% dos super favoritos. Ok que a gente fez muito menos jogos, né? No a gente fez 170, no outro 47. Mas mesmo nessa razão, se a gente fizesse a mesma razão para os super favoritos, ainda assim ficaria 3 vezes menor do que o lucro dos favoritos, tá bom? Então, pensando nisso, eu reuni para discutir com o pessoal do grupo lá do WhatsApp que eu fiz e abri, e foi um susto que eu tomei, que encheu muito rápido, e eu fiquei muito naquela questão da responsabilidade de passar para as pessoas o que elas esperavam. Eu encerrei logo o grupo e eu costumo sempre falar nas minhas lives e em outros vídeos que eu sou muito agradecido pelas pessoas que entraram no grupo. Entrou um pessoal que tem um nível mais avançado de trading, que ajuda a gente a discutir. E ontem, quando eu passei essa planilha para eles, a gente ficou pensando no ajuste para os favoritos, tá? Então eu vou explicar o que a gente vai fazer com esses favoritos num post específico, e eu vou fazer o primeiro teste no fim de semana, mas basicamente a gente vai tentar entrar no favorito no halftime para ele ganhar no primeiro tempo, e aí no segundo, se ele não estiver vencendo, a gente faz a entrada que a gente faria a partir dos 55, 60 minutos, tá? Mas isso eu vou explicar tanto em vídeo como em post, tá bom? Mas mais uma vez agradecer aí a galera do grupo do Projeto Pan Trading. São poucas pessoas que tem lá, muita gente aliás me perguntando se eu vou abrir uma nova turma, e eu vou abrir sim, provavelmente essa semana ou na semana que vem, mas vai ser também limitado, provavelmente no máximo 30 pessoas, 50 vai ser o limite, vai ser muito rápido. Então se você tiver interesse, fica ligado, porque eu vou publicar nas redes sociais, na minha página do Facebook, que também tem o link aqui para você poder aí, se tiver interesse de participar dessa turma, entrar aí e crescer junto com a gente, tá? É um grupo que a gente não fala besteira, a gente
falar efetivamente só das entradas do Pantrade. Às vezes eu fico uma semana lá sem falar nada, depois venho com assuntos muito interessantes e vem os usuários também com algumas dúvidas interessantes. Então, se você quiser realmente entrar nesse projeto, entre com a mentalidade de que não é um grupo de zoeira, não é um grupo de comentar todos os jogos, comemorar demais, gritar e chorar quando tem reg. É um grupo não indico para iniciante, na verdade, que a gente fala alguns assuntos mais avançados, mas se você quiser entrar, entre com essa mentalidade de crescer e não de ficar batendo papo o dia inteiro, porque a gente tem que trabalhar e estudar jogos e não dá para ficar o tempo inteiro dando consultoria, tá bom? Vamos continuar aqui, que a pergunta final, na verdade, foi a pergunta de várias pessoas, que é como que eu indico que um time é favorito e como um time é super favorito e como é que eu faço esses ajustes, que muitas vezes eu recomendo uma odd de entrada maior do que a entrada que está efetivamente naquele momento. Isso é com base na análise de pré-jogo que eu fiz, ela é baseada na análise objetiva e subjetiva, a análise objetiva sendo as estatísticas e a subjetiva sendo alguns fatores como VT, escalações, baixas. É um método que eu desenvolvi juntamente com o Gustavo Maturana, que ele está explicado passo a passo no meu e-book número 2, Aprendendo Apostas Esportivas, Tornando-se um Profissional. Ele está esmiuçado lá, essa estratégia que é base desse projeto e de outras análises que a gente faz. Tá bom? Então você pode ver aqui embaixo o link, está aparecendo aqui agora, para você comprar esse livro e saber como que a gente analisa esse jogo, tá? Mas isso é baseado ao longo da experiência do nosso estudo dos times efetivamente, tá? A estratégia, como eu falei no começo, sem uma boa análise, ela não vai para frente. Então, esse método que a gente desenvolveu é um método de análise, mas ele efetivamente depende do apostador por conta da análise subjetiva. Então não é só colocar as estatísticas lá e ele vai te dar uma fórmula pronta. Mais uma vez, falando, não tem fórmula mágica, não tem nada disso. Quem define a aposta se é boa ou ruim no fim das contas somos nós, apostadores. E é isso que a gente vai ter que fazer, é isso que você vai ter que fazer se você quiser ser lucrativo. Você vai ter que botar sua cara a tapa e falar, não, isso aqui vale, isso aqui não vale. Ó, o Juventus contra o Genoa fora de casa não vale. Muita gente se estrepou e a gente foge várias vezes de super favoritos que não são super favoritos. São, na teoria são, mas na prática não são. Assim como favoritos que na teoria são e na prática a gente também não são. E é por isso que as boas análises são refletidas no resultado desse projeto aí, que foi com lucro até o momento. Essa foi a análise geral aí do projeto, a planilha está aqui embaixo para você conferir os nossos resultados, tem tudo lá no mercado das apostas para você poder também conferir, mas eu espero que eu tenha conseguido passar muitas coisas aqui que vão ser importantes não só para essa estratégia, mas para outras todas que você fazer. Dar tempo para ela poder efetivamente você conseguir ver se ela é lucrativa ou não. A análise dos super favoritos, ela pode, como ela foram só 57 entradas, ela pode estar um pouco desajustada para baixo, ela pode ser uma estratégia lucrativa, eu nem preciso de ajuste, então isso eu vou analisar também, eu vou anotar todos os resultados. Olha só como, se você acompanha o meu canal aqui frequentemente, você vê que eu estou repetindo vários dos conceitos que eu falo frequentemente, né? A análise dos resultados, super importante para a gente entender onde a gente está errando, onde a gente está acertando, o que a gente pode melhorar. No caso, eu cheguei à conclusão que a estratégia do favorito está afinadíssima, mas a do super favorito, penso eu que pode melhorar. Se ela chegar aí na faixa das 100 entradas e der uma levantada para cima, eu vou mexer muito pouco, mas se ela manter no nível que está, aí sim eu vou fazer o ajuste que eu combinei com o pessoal lá do projeto, lá do grupo do WhatsApp, tá bom? Queria agradecer todo mundo que apoiou esse projeto, todo mundo que eu recebi tantas mensagens positivas de pessoas que falaram que nunca tiveram lucro e agora estão tendo, e passar por cima também muitas críticas, muita gente caçoou, algumas pessoas fizeram mensagens ofensivas no Facebook falando que era uma estratégia idiota, e quem diz que a estratégia ela tem que ser mirabolante para ela poder funcionar, né? Às vezes a coisa é mais simples, ela funciona. Eu estava fazendo uma relação disso até com o jiu-jitsu, que muitas vezes a gente acha que eu tô indo para faixa azul agora amanhã, no caso, e a gente acha que o faixa preta ele faz pirueta, pega negócio. Só que o que eu tenho visto, pelo menos na minha academia, é que as pessoas que são mais graduadas, elas fazem as coisas simples, só que muito bem feitas. Então na hora de aplicar uma chave, ele coloca a pressão exata, faz a posição, pesa certinho, quem entende os termos técnicos do jiu-jitsu sabe do que eu tô falando. Então não é que ele vem me dar uma pirueta duplo carpado e pega meu braço. Ele faz as passagens de guarda certinha, colocando a pressão, ou seja, ele faz a estratégia dele muito bem feita e é efetivamente o que os profissionais fazem no trade esportivo. Uma estratégia muito bem feita, baseada sempre nos 3 pilares: disciplina, boa estratégia e gestão de banca, tá? Então pense nisso, você não precisa de ser um mágico para poder lucrar no trade esportivo. Essa estratégia ela reflete isso, esfrega isso na cara de qualquer um, que ela depende efetivamente de uma boa análise e da sua qualidade como apostador. E se você quiser ser um apostador de sucesso, eu estou aqui para te ajudar, tanto com o meu canal, quanto com o meu conteúdo aqui do e-book, ou com o projeto Pantrading no grupo do WhatsApp, que a gente vai criar,
e também com outros materiais aí pra gente efetivamente ganhar dinheiro com a banca, tá? Como eu falei, se a gente entrasse com uma banca muito maior, a gente ia ter uma banca dobrada muito maior. A gente começou devagarzinho e aí vai subindo, tem aquela estratégia aí de saques progressivos e crescimento de banca progressiva que se aplica perfeitamente aqui também nessa estratégia, tá? Refletida também no e-book. Então é isso, o vídeo ficou longo, mais de 20 minutos, mas assiste ele com calma depois, assiste mais uma vez, transforma ele para áudio. Eu vou transformar ele para áudio para jogar lá em podcast para você escutar também. Eu não consigo passar coisas profundas de uma maneira muito rápida. Esse é até um defeito que eu tenho, mas às vezes eu vou martelando, repetindo para ver se entra na cabeça de vocês. O vídeo ficou longo, mas eu acredito que ficou muito produtivo, muito legal. Então vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com algum amigo que muitas vezes vê estilos de vídeo diferentes, de coisas que vão ser rápidas. E esse vídeo também foge um pouco disso, que ficou um pouco demorado, beleza? Então valeu, inscreva aí nas nossas redes sociais, minha página no Facebook, o Facebook do Mercado das Apostas, a nossa newsletter para você receber aí toda semana as entradas desse projeto. Inclusive na home do mercado tem também uma faixa lá para você colocar o seu e-mail e receber essas dicas, beleza? Um forte abraço para todo mundo aí, obrigado pela paciência e boas apostas.